Então vamos aprender a interpretar as informações que esse gráfico traz, tá? Primeiro, não esquece, toma muito cuidado quando você for interpretar o gráfico, que de um lado estão representados os valores de pluviosidade e do outro lado estão representados os valores de temperatura. Nesse caso, do lado esquerdo está a temperatura, do lado direito está a pluviosidade. Tá? Cuidado para você não confundir e achar que a temperatura do mês é 300. Não tem isso, tá? A temperatura geralmente varia de menos 20 negativo até 30 positivo. Não tem 3 casas, não chega a centena. Então você vê a casa de centena é pluviosidade. A casa de unidade, dezena, é temperatura. Que informações a gente pode tirar desse gráfico? Primeiro, em relação à temperatura, a gente identifica a variação de temperatura ao longo do ano, a amplitude térmica anual. Então a gente já sabe que a menor temperatura, de acordo com o gráfico de temperatura, ocorre no mês de junho. No mês de junho, essa temperatura é em torno de 21 ou quase 21 graus Celsius. Seria a menor temperatura. A maior temperatura, ela ocorre no mês de entre outubro e novembro, né? Quando ela atinge praticamente 24 graus Celsius. Significa que, depois ela passa um pouquinho, né? Chega a atingir um pouquinho mais de 24, mas vamos considerar 24 e 21. Entre 24 graus Celsius e 21 graus Celsius, a amplitude térmica é de 3 graus Celsius. Então tem pequena amplitude térmica. Manter-se acima de 20 graus Celsius com pequena amplitude térmica significa que é um lugar que tem temperatura elevada ao longo do ano. A gente já sabe que não é polar, porque não é frio ao longo do ano, e sabe que não é temperado, porque no inverno a temperatura não cai tanto. Então isso faz parte da zona tropical. Temperaturas altas ao longo do ano, sem grande variação entre o inverno e o verão, amplitude térmica pequena. Uma segunda informação que a gente pode tirar em relação à variação de temperatura é identificar se esse lugar está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Como você faz isso? Você vai verificar se as menores temperaturas são no meio do ano ou no início e final do ano. O verão e o inverno, eles sempre acontecem ou dezembro, janeiro, fevereiro, ou junho, julho e agosto. E aí você vai olhar onde é que o gráfico desce. Nesse caso, o gráfico desce no meio do ano, junho, julho e agosto. Significa que no meio do ano, as temperaturas menores demarcam aqui a presença do inverno. Inverno no meio do ano, verão no início do ano, como o nosso. Lembra? Nosso verão, janeiro, fevereiro, altas temperaturas. Quando chega no meio do ano, inverno, as temperaturas caem. Se é semelhante ao que acontece no nosso país, esse lugar está no hemisfério sul, assim como o Brasil também está no hemisfério sul. Se fosse um lugar no hemisfério norte, o verão seria no meio do ano e o inverno no início do ano. Então essa é a segunda informação que você pode tirar. E para a gente interpretar a pluviosidade, a gente vai inicialmente pensar no total pluviométrico. E aí quando a gente soma, a gente pega aqui mais ou menos 250, com quase 300, 550 e vai somando o total de chuvas de cada mês. A partir da soma do total de chuvas de cada mês, a gente sabe se esse total de chuvas atinge 500 milímetros por ano total. É um clima semiárido. Se ele está entre 500 milímetros e 800 milímetros, é um clima semiúmido. Se ele está entre 800 e mais ou menos 1.200 milímetros anuais total, ele é um clima úmido. Ou, se ele está acima disso, acima de 1.500 milímetros anual normalmente, ele é um clima muito úmido. Então você verifica o total pluviométrico para verificar se é um lugar semiárido, se é um lugar semiúmido, se é um lugar úmido ou muito úmido. Então, sabendo como é que a temperatura varia e sabendo as características em relação ao total pluviométrico, você consegue identificar o tipo climático. A segunda informação que você pode tirar da umidade é verificar as estações do ano em que chove mais. A gente já sabe que aqui o inverno é no meio do ano. Nesse caso, o inverno é mais seco, o verão mais úmido, que geralmente é o padrão de todos os tipos de clima, ok? Verão, como tem mais calor, você tem mais evaporação, mais chuvas. Inverno, você tem menos calor, menos evaporação, menos chuvas. Agora, a gente observa que apesar do inverno ser um pouco mais seco,
é um lugar úmido com pouca variação. Então, assim, se fosse semiárido, essas colunas seriam muito baixas. Se ele fosse semi-úmido, a gente teria uma estação seca e uma estação chuvosa. Se ele fosse muito úmido, estaria mais alto o ano inteiro. Então, ele é um clima úmido. A pluviosidade ocorre de forma constante ao longo do ano e com uma intensidade moderada para alta. Então, um clima de temperatura elevada, tropical, com característica de ser úmido. Clima tropical úmido. A gente vai passar, então, para análise dos tipos de clima presentes em cada uma das zonas térmicas da Terra.